Olá, turma, tudo bem com vocês? Aprendiz da História com mais uma aula. Acesse o nosso canal e assista às nossas videoaulas. Preparei uma aula de Sociologia sobre dois assuntos importantíssimos dentro da Sociologia e dentro da História. Capítulo 7, Mundos do Trabalho, Escola, Deputado Manuel Rodrigues, Professor Erinaldo, Anexo Padre Vieira. Então vamos ver o mapa mental que eu preparei especialmente para vocês. Gostaria de iniciar a nossa conversa falando da imagem. Percebe-se que na imagem há a produção de automóveis e nessa produção quem faz a montagem não são pessoas, e sim máquinas, robôs. Exatamente, o toyotismo, do qual nós vamos falar, foi uma incrementação tecnológica dentro da indústria, principalmente da indústria de automóveis, de automobilística. Mas antes de falar sobre o toyotismo, é importante a gente destacar que o toyotismo ele vai substituir a forma de produzir iniciada pelo Taylor-Fordismo, ou seja, que era uma produção em série, onde havia uma produção usando a esteira mecânica, a esteira rolante, onde o trabalhador ele era um trabalhador que aprendia a fazer só uma coisa. Então, e outra característica, a produção em série, onde principalmente os modelos automóveis eram todos parecidos. No toyotismo, não, nós vamos ver que as características serão diferentes. Então, primeiro eu coloquei reestruturar a produção. O que seria? Era incrementar a produção para aumentar o lucro, ou seja, sabemos que o sistema capitalista ele visa o lucro, ou seja, quer ganhar mais e mais. Outra informação que eu coloquei é o toyotismo, ele vai receber exatamente esse nome porque vai ser um engenheiro lá na década de 70, 60 e 70 que trabalhava para a Toyota no Japão, vai implantar esse modelo. Então vai dar-se o nome de toyotismo. Enumerei algumas características básicas para que a gente possa identificar o que foi esse toyotismo. Então vamos observar. A primeira característica vai ser a produção por demanda. O que seria? Seria uma produção com o mínimo de estocagem de produto, ou seja, produzir somente aquilo que estava produzindo, estava necessitando. Então era produzido a partir dessa demanda. A segunda vai ser a flexibilização da produção. Diferentemente do Fordismo, essa produção ela era diversificada, ou seja, se produzisse um automóvel de uma forma no Fordismo, seria vários daquele jeito. A partir do toyotismo seria uma diversidade de automóveis, seria desta forma. A terceira vai ser a automoção das máquinas. O que seria isso? Ia haver a menor intervenção humana nessas máquinas. Então, quem ia fazer boa parte do trabalho seria as máquinas. É claro que haveria alguma pessoa para estar, algum profissional para estar manuseando, mas as máquinas que faziam boa parte dessa produção. Outra característica, o sistema chamado just time, ou seja, no tempo certo, no qual a matéria-prima, peça, acessório e o chegar ao local de produção apenas no momento em que seria utilizado. Por quê? Para evitar acúmulo, para evitar estocagem. Porque eles entendiam que a estocagem e desses produtos estocados ia necessitar haver uma manutenção. Próximo seria o sistema
Kanban. O que significava isso? Exatamente, aí haver um acompanhamento e nesse acompanhamento ia ver os produtos, ia ser colocada a etiqueta, uma etiqueta, exatamente para ter o controle mais rígido sobre a reposição ou não desses produtos. Outra característica vai ser o círculo de controle de qualidade. Haveria supervisores, ou seja, trabalhadores que iam estar acompanhando o processo de produção e a qualidade de cada produto para saber da sua relação, da sua pré-estabelecida e a qualidade. Bom, o toyotismo vai criar um trabalhador chamado trabalhador polivalente. O que seria esse trabalhador polivalente? Seria aquele trabalhador que ele daria um trabalhador só ia manusear várias máquinas. Então seria um trabalhador capacitado, também uma característica diferente do trabalhador do Fordismo, que ele era acostumado somente a estar fazendo uma determinada ação. O trabalhador polivalente do toyotismo seria um trabalhador versátil, que teria a capacidade, a eficiência de dar uma produção diferenciada. No próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre o Estado neoliberal, ou seja, o Estado do neoliberalismo, onde teria a menor intervenção do Estado referente aos assuntos econômicos desse período. Bom, vai haver a substituição do bem-estar social, onde dentro desse processo que está relacionado principalmente ao modo de produção fordista, onde o Estado teria um controle maior sobre os meios de produção, sobre a sociedade, que recebeu o nome de Taylor-Fordista, certo? Então, era a substituição. Enumerei algumas características básicas do Estado neoliberal. Primeiro, vai ter um governo mínimo. O que seria isso? Haveria um corte, principalmente no número de servidores públicos. Segunda, privatização de estatais. Exatamente as empresas que pertenciam ao Estado seriam estatizadas por empresas terceirizadas chamadas, onde haveria uma transferência de questões econômicas para o mercado. Quem ia tomar de conta era o mercado, não mais o Estado. A terceira, ia haver a flexibilização das leis trabalhistas. O que seria isso? Ia haver uma menor intervenção do Estado, certo? Nessas leis. Quem era que ia estar manuseando, que iam estar ter mais controle sobre o trabalho dos seus empregados? Era exatamente as empresas. E isso ia aumentar a exploração do trabalho, que era tudo que os empresários queriam, que as empresas queriam. E a última ia haver a livre circulação de capitais internacionais, facilitando aí o que? A empresas multinacionais que chegassem a países chamados países periféricos, onde desses países periféricos teria matéria-prima, teria uma mão de obra barata, visando com isso o quê? Um bom lucro, que é onde o sistema capitalista, seu principal objetivo é exatamente ter bons lucros dentro da produção de determinadas mercadorias. Então, ao final do nosso vídeo eu vou deixar de onde retirei essas informações. É importante vocês ler o livro didático, certo? Vou deixar a página de onde montei esse mapa mental. Boa leitura, assista novamente a aula se tiver dúvida.